Quando a gente fala de amor eterno entre um jogador e um clube, um dos primeiros nomes que nos vem à cabeça é o de Francesco Totti, ídolo desse time aqui. A história dele com a Roma é daquelas que até quem não gosta de futebol conhece. O garoto que nasceu, cresceu e morreu futebolisticamente vestindo a mesma camisa, recusando propostas milionárias e se tornando um símbolo imortal do time da capital italiana. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem era o Totti antes do Totti na Roma? Quem foi o jogador que o inspirou e que serviu de modelo quando ele ainda era só um menino nas categorias de base da Roma, sonhando em se tornar profissional e se tornar a lenda que ele se transformou? O próprio Totti responde essa pergunta. Em uma citação registrada no site oficial da Roma, ele revelou o seguinte, abre aspas, "Príncipe era meu ídolo, meu modelo quando eu era criança. Eu sempre segui os passos dele, mesmo que jogássemos em posições diferentes. Eu o via como um capitão, como tudo. Eu o conheci, joguei com ele e dividi um quarto com ele. Ele me ensinou muito." Fecha aspas. Se você está nesse exato momento se perguntando quem é o príncipe a quem o Totti está se referindo, pois é, esse vídeo é feito especialmente para você. E é justamente para resgatar memórias como essa que nasce aqui no canal Camisa 5, mais um espaço dedicado a relembrar a carreira de craques que, apesar de brilharem intensamente no passado, num contexto geral, acabaram não ganhando das gerações seguintes o reconhecimento que eles merecem. Essa aqui é a estreia do quadro Ídolos Esquecidos, e nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre a carreira do ídolo esquecido da Roma que inspirou o Francesco Totti. Meu nome é Arthur Martins e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Você está no canal Camisa 5. Bem, para começar o vídeo, vamos logo desvendar esse mistério. Esse príncipe a quem o Totti está se referindo é simplesmente Giuseppe Giannini. Era ele o camisa 10, capitão e ídolo da Roma entre os anos 80 e 90, tal qual o seu sucessor Totti faria nos anos seguintes à saída de Giannini da Roma. Um jogador que marcou toda uma época, mas que com o passar do tempo acabou caindo no esquecimento para os mais jovens, né? Bom, pelo menos para aqueles que não torcem para Roma, porque para os torcedores, aí ele jamais será esquecido. Então, bora discorrer sobre a trajetória desse craque para a gente ver o porquê que ele se tornou o nome que ele é. Nascido em 20 de agosto de 1964 na cidade de Roma, Giuseppe Giannini deu seus primeiros passos como futebolista jogando pelo clube romano Almas, onde foi descoberto por Naim Kriesiu e treinado por Armus Cardarelli. Ele fez um teste no Milan sob os olhos atentos do Ítalo Galbiati, que era assistente de confiança do Fábio Capello e também do Gianni Rivera. E ao final da partida ele recebeu a camisa 10 do Milan. Bom, tudo parecia muito certo para uma transferência para o norte, mas justamente naquele momento chegou o chamado da capital. E após um teste em Trigória, Pepe vestiu a camisa de Alorossi e não a tiraria por grande parte da sua carreira. Era dia 31 de janeiro de 1982, quando Giannini fez a sua estreia como profissional, entrando no segundo tempo da partida contra o Cesena. Só que teve o seguinte, o garoto não teve exatamente uma estreia dos sonhos, né? Eram corridos 10 minutos da segunda etapa, quando o técnico Nils Lidholm chamou o Giannini para entrar em campo no lugar do Roberto Scarnecchia. Mas aí, o estreante da noite acabou envolvido na jogada que resultou no gol decisivo do time visitante, decretando 1-0 no placar e a derrota da Roma no apito final. A essa altura, o Giannini estava com 17 anos de idade e apesar da primeira impressão não ter sido a melhor possível, ele tinha toda uma carreira pela frente e não iria desistir assim tão facilmente. Nos anos seguintes, ele passou a intercalar presenças entre as equipes de base e do elenco profissional da equipe de Alorossa, ainda que sem atuar pela equipe principal, tendo em vista o elenco mais do que recheado da Lobo, com nomes como Bruno Conte, Carlo Ancelotti e Roberto Pruzzo, o líder e capitão daquele elenco, Agostino Di Bartolomei, que infelizmente nos deixou tragicamente muito cedo, aos 39 anos de idade, em maio de 1994, além, claro, do rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. Apesar desse início difícil e da escassez de oportunidades na equipe principal,
Já logo nos primeiros anos na Roma, a habilidade e elegância natural da jovem promessa italiana lhe renderam o já mencionado apelido de O Príncipe, que o acompanharia pelo resto dos seus dias como jogador e que foi cunhado por Odoacre Chiericco, à época um companheiro do Giannini na Roma. E tanta paciência lhe brindou com o maior título de sua carreira. É bem verdade que ele era extremamente coadjuvante, mas foi na temporada 82-83 que a Roma voltou a ser campeã italiana, e isso depois de uma fila de 40 anos de espera. Então imagina, cara, tu tá lá com 18 para 19 anos, fazendo parte do elenco principal do teu time de coração, convivendo e aprendendo com inúmeros craques no teu dia a dia, e ainda de quebra me ganha o Scudetto, que não vinha há mais de 4 décadas. Porra, né? Não tem nem o que falar. Já na temporada seguinte, de 83 e 84, com o Giannini tendo mais minutos em campo, aquele elenco viria a conquistar mais um título nacional, só que agora pela Copa Itália, torneio em que a Roma vinha se saindo muito bem, e contra o Hellas Verona, que na época era um adversário complicado e que inclusive foi o campeão italiano logo na temporada seguinte, em 84 ou 85. Por falar nessa temporada, foi lá que chegou ao comando técnico romanista o grande técnico sueco Sven-Göran Eriksson, e que daria mais oportunidades ao Giannini. O Giannini foi sendo lapidado na Roma para que ele estivesse 100% pronto para a hora que o dever o chamasse. E ele passou muito tempo à sombra do seu tutor e ídolo, o Paulo Roberto Falcão, antes de finalmente receber a passagem de bastão do craque brasileiro. E foi numa véspera de um clássico, Juventus e Roma, em 28 de outubro de 1984, que essa história aconteceu, e foi de uma forma no mínimo curiosa. Se liga só. Bom, ainda no avião que levava a equipe romana para Turim, o rei de Roma avisou o Beppe de que não estava em condições de jogar e que seria ele quem teria de substituí-lo e enfrentar os campeões da Itália. Imagina como é que não ficou a cabeça dele, né, cara? Tem que assumir a responsa de substituir o craque do elenco num clássico e ainda por cima fora de casa. Realmente, a missão não era ali para qualquer um. Para dificultar de vez na própria partida, a Roma se complicou logo de início, ao sofrer o primeiro gol do time da casa e em seguida ficar com 10 jogadores após a expulsão de Dario Bonetti. Com a Roma atrás no placar, Chiericco encontrou espaço pelo lado esquerdo e fez o lançamento por trás da defesa da Juventus. O Príncipe chegou na área em velocidade total e acertou um chutaço de primeira passando pelo goleiro bianconero, que ficou completamente sem reação. Ali, o Giannini entrou de vez em cena, marcando um gol importante em um grande clássico, e foi exatamente nesse momento que ele percebeu que havia se tornado uma estrela. Pouco depois, ele teve a sua primeira aparição pela Itália Sub-21 e não precisou esperar muito para estrear na seleção principal, né? E dali em diante, ele começou a ser de fato a cara daquele time da Roma, né? A temporada 85-86 iria acabar com mais um título da equipe na Copa Itália, dessa vez vencendo a Sampdoria naquela grande decisão. E nos anos após essa conquista, a Roma, que já vinha em um período ali de transição de elenco, acabou perdendo as suas últimas principais peças e não teve forças para competir em alto nível com as seleções, né, que tinham à época naquele campeonato italiano. Junto com o Giannini, o principal nome daquele elenco durante anos foi o do grande atacante Ruud Boller, que havia chegado no início da temporada 87-88. Anos mais tarde, na temporada 90-91, a bola da vez foi o reforço do excepcional zagueiro Aldair, que se tornaria um grande ídolo por lá. E foi nessa temporada que a Roma voltou a ter um excelente desempenho, alcançando 2 finais. Uma delas foi novamente da Copa Itália, mais uma vez contra a própria Sampdoria. Já a outra final foi quando saíram derrotados para a Internazionale na final da Europa League. O título contra a Samp foi o último então da sua carreira. E cara, no período em que ele se tornou capitão e principal referência da equipe giallorossa, o Giannini acabou não tendo a sorte de compartilhar o vestiário com tantos craques como havia no clube alguns anos antes. E mesmo assim, ele continuou, porque ele sabia da importância que tinha e do que ele representava para o torcedor romanista, que olhava preocupadamente o tempo passando e o seu ídolo e capitão ficando mais velho. Foi nesse momento, mais especificamente em março de 1993, que o técnico Vujadim Boskov promoveu ao time principal um garoto da base que vinha chamando muita atenção. O seu nome era Francesco Totti, e o resto foi história. Ali, ídolo e fã,
se encontraram e tiveram uma curta parceria, já que um passava a não ser figura tão marcada assim na equipe titular, enquanto o outro ainda aos 16 anos passava a se provar em busca da titularidade. E assim foi, até que ao final da temporada 95-96, o príncipe Giannini deixava o trono para o que viria a ser o 8º rei de Roma. Anos depois, a camisa 10 e a braçadeira de capitão haviam encontrado a melhor pessoa possível. Aquele que entendia o que era ser romanista desde criança, que também disse não ao gigante Milan e que, como seu ídolo, ficou no clube mesmo vendo os rivais se saindo melhor e tendo títulos nacionais e internacionais. Após a sua saída da Roma, Giannini teve uma rápida passagem pelo Sturm Graz da Áustria antes de voltar à Itália e jogar pelo Napoli e pelo Lecce, onde se aposentou. Pela Roma, o príncipe disputou 437 partidas e marcou 75 gols em uma passagem que durou 15 anos. E só para não passar batido, o Giannini também teve uma carreira empolgante com a Squadra Azzurra, tendo a honra de ter sido convocado pelo Azeglio Vittini para disputar em solo italiano a Copa do Mundo de 1990, onde a Itália foi derrotada na semifinal nos pênaltis, o que o impediu de disputar a final no Olímpico. E essa foi a linda trajetória do ídolo esquecido da Roma que inspirou Francesco Totti. E aí, meu povo, acharam maneiro esse estilo de vídeo e esse novo quadro? Então já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela moral e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Me diz aqui nos comentários se você já conhecia essa história e também o que achou da carreira desse grande jogador. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!